Olá, nesse vídeo falarei um pouco sobre fermentação, em mais específico a fermentação de pães. Eu acabei de encontrar esse artigo que traz que a fermentação natural em pães, ciência ou modismo. Eu vou destacar alguns pontos interessantes na lida desse assunto e depois eu vou deixar esse arquivo PDF lá na minha biblioteca virtual. Então o autor aqui traz que o pão é um produto alimentício consumido em todo o mundo. O pão é tido como um dos alimentos mais antigos da humanidade e, sem dúvida, eu acredito que seja o fermentado mais antigo, o alimento fermentado mais antigo existente e que a gente consome até hoje. Continuando aqui, na fermentação ocorre o desenvolvimento de ácidos e aroma da massa, lógico, tem toda a produção de gás que dá volume à massa, mas também ocorre aqui o desenvolvimento de ácidos e aromas. A acidificação ela pode reduzir as cadeias do glúten, gerando massa mais extensíveis. Isso é interessante, reduzir a quantidade de glúten. Então, o pão, com uma fermentação, digamos, diferente da atual, ele continha menos glúten. O pessoal mais antigamente comia menos glúten do que hoje, devido ao processo de fermentação. A produção do pão era feita de uma maneira diferente. Você tinha farinhas que eram utilizadas, elas não eram refinadas, eram normalmente farinhas integrais, então você tinha ali cadeias de fibra, de celulose, todo o material constituinte do grão presente na sua farinha, e ainda você tinha uma fermentação longa, ou uma fermentação utilizando uma fermentação natural, que reduzia ainda mais a quantidade de glúten, então eles não sofriam tanto disso. Doença celíaca, ela é relativamente recente na história da humanidade, visto que a quantidade do glúten, até o próprio conhecimento sobre o glúten ainda é muito pouco recente. Se eu não me engano, início do século XIX ou meados do século XIX. Eu não consigo precisar essa informação, mas é o que eu tenho ciência. A questão da Saccharomyces cerevisiae, ela ganhou relevante interesse comercial e tecnológico, lógico. Você isolou o seu fermento Saccharomyces cerevisiae, então eu tenho um fermento puro, e isso é muito interessante para eu utilizar no comércio, pois eu tenho eficiência, eu ganho tempo e eu consigo controlar o meu processo. Uma outra questão aqui, e também existem outras técnicas, né? Aqui a questão da técnica natural em pães, que é o sourdough ou levain, que é a fermentação natural. É uma técnica muito antiga e atualmente ela é bem valorizada. Lógico, a gente compara, se for comparar as técnicas, a técnica de fermentação normal, hoje é utilizando o fermento seco, o fermento biológico, já é até bem estabelecida. Essa técnica de levain ou de fermento natural, sourdough, massa madre, enfim, ela tem vários nomes, mas é uma técnica que é uma técnica antiga. Ela foi passada de geração a geração e não se tinha nem conhecimento suficiente para poder entender o que a técnica, o que estava acontecendo na técnica, mas ela foi passada até chegar hoje. Acredite-se que o pão de Cristo, o pão de Jesus, tenha sido produzida com essas técnicas ancestrais e não com a técnica moderna hoje de utilizar fermento biológico como a gente utiliza. E aqui, lógico, o pão é um pão com um flavor ácido, é um pão com sabor e aroma puxado para o ácido, para o azedo, e essas características são características diferenciadas daqueles produzidos com levedura comercial, e essas trazem melhoria na questão de trabalhar a massa. Aqui eles chamam de maquinabilidade da massa. Lógico, as massas não eram amassadas com máquinas, eram no braço, então deixava uma massa mais fácil de se trabalhar, da textura e do flavor, da combinação de sabor e aroma do pão, originando um miolo irregular, crosta crocante, e isso além de retardar o envelhecimento do pão. Aqui na última coluna, aqui a autora traz que no estado de Santa Catarina tem um decreto lá de 87 que permite apenas o uso de fermento selecionados. Então veja bem como é a lei, e principalmente a lei brasileira. Você tem um preparo que ele é artesanal, é um preparo caseiro de pães,
que traz resultados positivos, que traz um produto de qualidade interessante, que tem toda a questão da tradição, ainda mais na região sul, que tem muitos descendentes e imigrantes europeus, e simplesmente o governo vai lá e faz um decreto que proíbe você utilizar isso. É muito contraditório. Você faz uma lei dizendo, ó, cidadão, você não pode se alimentar de coisa saudável e coisa da sua cultura e da sua tradição. Você tem que seguir uma norma. Lógico, eu critico essa lei, mas ao mesmo tempo tem a questão da intoxicação alimentar. Essa lei, em resumo, eu acredito que ela vem nesse sentido para evitar que pessoas se envenenem fazendo fermentações de qualquer maneira. Seguindo, proibiu a fermentação obtida pelas iscas de massa e que utilizam processo de fermentação natural. Lógico, a fermentação natural, se ela não for realizada de uma maneira adequada, você pode ter contaminação por bolores, por bactérias, enfim. Então, deve sim tomar cuidado. Eu entendo esse decreto, mas eu não sigo nesse lado. Eu acredito que esse decreto deveria normatizar as condições de higiene em vez de restringir algo que é a fermentação natural. Eu não sei se ele ainda está em vigor, eu não consultei. Eu simplesmente estou lendo esse texto e pontuando as minhas opiniões e observações aqui. As técnicas antigas de fermentação natural em pão é passado de geração em geração. O sistema natural é formado por leveduras, bactérias láticas que convivem numa associação complexa. Continuando aqui, na figura 1 está ilustrado o fermento natural elaborado a partir de suco de uva. Aqui a figura 1, então, utilizou suco de uva, a massa e produziu um fermento natural similar ao levain. Fermentos naturais podem durar anos. Padeiros relatam que existem fermentos ativos por 10, 20 ou 30 anos. Hoje, se eu não me engano, já há relatos que a Balduco tem fermentos originários da Itália com cerca de 80 anos de idade, utilizado em algumas linhas especiais. Eu não consigo confirmar se essa informação é verdadeira, mas eu já ouvi isso de alguns engenheiros de alimentos, de pessoas da área de alimentos. Aqui, seguindo a leitura, os fermentos podem ser iniciados com frutas, com maçã, uva. Aqui tem a questão da batata, ela é rica em açúcares fermentáveis ou fermentescíveis, só que ela não produz pães aromáticos, ela porém produz pães não aromáticos, ou seja, a batata pode sim ser utilizada para fazer fermento, mas não vai ter a questão do aroma nos pães. Cana-de-açúcar possui alta aceitabilidade devido ao sabor ácido quando é utilizado na produção de fermento. Aqui ele chama a figura 2. A figura 2 tem pães produzidos com fermento natural de cana-de-açúcar, de maçã e de uva. Aqui parece que o de uva cresceu bem e o miolo está mais regular. Lógico, a qualidade da figura não ajuda muito. Aqui, seguindo com a leitura, as bactérias láticas, elas são as mais encontradas. Lógico, existem outros gêneros que podem estar presentes, outras espécies, mas dentre as láticas, a espécie do Lactobacillus, ela é normalmente a mais presente. As principais leveduras encontradas, que a autora cita aqui, são as Saccharomyces e Cândida. Lembrando que a gente pode ter N espécies de Saccharomyces e também de Cândida. A Cândida, o pessoal associa muito a Cândida a algo ruim devido à questão da candidíase, que é a Cândida albicans e algumas outras espécies que podem formar infecções em humanos. Mas existe uma gama de Cândida, de leveduras do gênero Cândida, que elas podem ser utilizadas na produção de alimentos, elas estão presentes na natureza e não fazem mal nenhum para a gente. Se eu não me engano, eu acho que existe uma Cândida caríbica, que ela é encontrada na região do Caribe, e ela fazia fermentações alcoólicas das bebidas dos piratas ali da região do Caribe. Enfim, só trazendo essa questão. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre a Cândida albicans e o malefício e as doenças ou algo relacionado a isso da Cândida no humano, mas fica para um próximo vídeo. Seguindo aqui, as bactérias láticas, elas se desenvolvem em temperatura entre 30 e 35, elas gostam mais do calor, e a levedura entre 25 e 28, sendo a faixa ótima de atuação.
Por essa razão, os fermentos naturais eles se desenvolvem bem a temperatura ambiente. Então, a gente nunca vai mudar as temperaturas. Lógico, se a gente quer diminuir a atividade dos micro-organismos, é só deixar na geladeira, levar o levain, a massa para a geladeira, a gente diminui essa atividade e tem alguns passos de panificações que isso é feito. Aqui, as bactérias láticas, elas normalmente presentes são heterofermentativas, ou seja, ela produz normalmente CO2 e algum produto, ácido lático. Em vez de formar duas moléculas de ácido lático, ela forma uma molécula de alguma coisa e outra de ácido lático, ou de algum outro ácido ou algum outro componente. Nos fermentos naturais, elas produzem compostos aromáticos e também o dióxido de carbono, que é o gás carbônico que dá volume para a massa. Aqui o autor traz pães produzidos com diferentes cepas de lactobacilos paracasei. Aqui a cepa 1 e a cepa 2, olha a diferença. É o mesmo micro-organismo, o mesmo lactobacillus paracasei, a mesma espécie de lactobacilo, entretanto são cepas diferentes, são linhagens diferentes e você consegue ver aqui o resultado diferente. E aqui Saccharomyces, que Saccharomyces já é comum para pão, todo mundo já sabe a eficiência. Lógico, de sabor, de textura, de aroma pode trazer diferença. Normalmente, esses sachês, esses pacotinhos de fermento que a gente compra são cepas selecionadas para pães que têm características específicas. Então, padroniza muito. A vantagem do fermento natural é isso, a gente consegue ter um fermento único. Então, o fermento que eu tenho pode ser diferente do padeiro ali da esquina, e a gente fazer pães com características diferentes, às vezes utilizando a mesma farinha. Isso é muito bacana, isso é único, então cada pão vai ser único, porque cada fermentação que você vai fazer, às vezes a diferença de 1 hora, a diferença na temperatura, vai gerar um produto completamente diferente e único. É uma riqueza tremenda. Aqui a autora traz que, por fim, é recomendado o desenvolvimento de fermentos naturais a partir de cepas específicas, liofilizadas e certificadas em laboratório, a fim de se obter produtos padronizados e isentos de risco à saúde do consumidor. Lógico, quem pensa em comercializar, pensando no alimento como um produto, tem que sim tomar esses cuidados, e hoje você já tem fermentos naturais padronizados de laboratório. Você consegue comprar, se eu não me engano, a White Labs, que é uma empresa norte-americana que comercializa kombucha, fermentos cervejeiros, fermentos de vinho. Eles têm cepas de fermentos naturais para panificação. Só trazendo essa informação a mais, e aqui encerra o artigo, e esses são os pontos que eu queria comentar e abordar aqui, e esse arquivo eu vou colocar na minha biblioteca virtual.